Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves, e felicito pelo fôlego. Vamos então dar início à nossa ordem do dia, que tem como primeiro ponto a discussão da proposta de lei número 145, que altera a lei da organização do sistema judiciário. Saúdo a Sra. Ministra da Justiça e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e tenho desde já a palavra a Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em janeiro de 2019, completaram-se 2 anos sobre um acontecimento que marcou profundamente a vida de diversas comunidades do território português, em particular no interior. A entrada em vigor da Lei 40A de 2016, de 22 de dezembro, através da qual introduzimos a primeira alteração à Lei de Organização do Sistema Judiciário, bem como do Decreto-Lei 86 de 2016, que a regulamentou. Nesse momento foram reativados, como juízes de proximidade, 20 tribunais que haviam sido encerrados com a reforma de 2014. Durante estes 2 anos, até ao final de outubro passado, realizaram-se perto de 2.300 julgamentos nesses juízos, envolvendo mais de 14 mil cidadãos, para além de milhares de cidadãos que foram atendidos presencialmente ou por telefone e de atos e diligências praticadas nesses locais. Tanto o Governo como as autarquias, os operadores judiciários e, o mais importante, as populações, consideram esta experiência um sucesso. A reativação destes tribunais teve objetivos e logrou frutos que muito transcendem a administração da Justiça. Pretendeu ser um sinal dirigido às populações do interior, uma mensagem de confiança, de que o Estado não desiste nem desistirá delas e do seu território. Um tribunal é mais do que uma casa da justiça e dos direitos fundamentais dos cidadãos. Constitui um símbolo da presença soberana do Estado, um sinal de valorização das comunidades locais e um instrumento de desenvolvimento, de atração de investimento, de criação direta e indireta de emprego. Como é que o Estado pode apelar à fixação de empresas e cidadãos no interior, em territórios rurais, se simultaneamente dá sinais de sentido inverso, retirando lá os respectivos serviços? A reativação destes juízes de proximidade constitui um dos mais marcantes contributos da área da Justiça no quadro do esforço que o 11º Governo Constitucional tem feito com vista a promover uma maior coesão territorial. Nos termos que propusemos, passarão a ser efetuados nos juízos de proximidade não só as sessões de julgamento respeitantes aos processos criminais da competência do Tribunal Singular, como também os julgamentos de processos cíveis cujo valor não exceda os 50 mil euros. Trata-se de litígios maioritariamente de natureza privada, muitas vezes relacionados com questões contratuais ou de direitos reais, que nestas localidades ocorrem com frequência bastante maior e, portanto, assumem uma importância superior na vida comunitária. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Andréia Neto, do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Estamos hoje a discutir mais uma alteração ao mapa judiciário. Hoje, o Governo invoca como escopo da alteração proposta o alargamento aos processos de natureza cível da solução que já foi encontrada para os processos de natureza criminal quanto à realização do respectivo julgamento, pretendendo assim alterar mais uma vez a Lei de Organização Judiciária. Importa, senhoras e senhores deputados, antes de mais lembrar que o mapa judiciário contém uma norma específica que prevê a sua revisão periódica, no sentido de se prepararem possíveis ajustamentos. Por isso é que ela foi prevista e por isso é que existe a sua adequação. No entanto, Sra. Ministra, há coisas que não podem ter retrocesso e nisso o Governo tem andado bem. O Governo não coloca em causa, embora tenha custado a admitir, por exemplo, a questão da especialização.
A questão da especialização, que é essencial e que explica naturalmente a diminuição brutal do número de pendências processuais que se fez sentir após a entrada em vigor do mapa judiciário. Agora, aponta o Governo a obrigatoriedade da realização de julgamentos de ações cíveis nos chamados tribunais de proximidade. Porém, a maioria dos agentes judiciários, Sra. Ministra, que foram ouvidos sobre esta matéria, interrogam-se sobre se existem os meios necessários para levar a cabo a chamada aproximação entre a Justiça e os cidadãos, em especial as do interior, uma vez que estes tribunais não têm magistrados residentes. Para além das críticas, que são muitas, Sra. Ministra, e que vão desde as implicações que mais tempo perdido na estrada trarão à produtividade dos juízes, associada à necessidade de prever as condições materiais adequadas às deslocações, como até diferenças substanciais nas jurisdições que demandam tratamento diferente. As exigências de prevenção geral, que podem servir de argumento para a deslocalização dos julgamentos criminais, não se verificam nos processos de natureza cível. Não chega a falar de proximidade, até porque conhecemos a garantia que a Sra. Ministra já deixou em tempos da logística inerente à reabertura dos tribunais e que sabemos hoje que os problemas subsistem. O que temos, Sra. Ministra, são juízos de proximidade afetos apenas a um funcionário judicial, o qual, a quando da realização dos julgamentos, tem de encerrar a Secretaria, deixando o cidadão de poder aceder aos serviços e funções, impedindo o tão almejado acesso à Justiça. Sra. Ministra, atento ao modo como foram feitas as propostas a quando da alteração ao mapa judiciário, existem problemas que não foram devidamente acautelados. Parece-nos que esta proposta hoje em discussão também não cumpre equilibradamente as finalidades substanciais da aproximação da Justiça aos cidadãos. É necessário averiguar se existem os meios necessários à sua implementação e acautelar a existência de tais recursos. Se isto não for cumprido, Sra. Ministra, estamos perante, mais uma vez, uma tentativa de agradar o eleitorado sem providenciar, vou terminar, Sra. Presidente, sem providenciar os meios necessários à medida em causa. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada Andreia Neto. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Fizemos bem quando, no início desta legislatura, contribuímos, desta bancada, para que se revertesse esse atentado contra o equilíbrio do país e contra a justiça, que foi o encerramento de dezenas de tribunais. Nessa altura, em 2016, não me falha a memória, nós, aqui deste lado do Parlamento, propusemos alguns critérios para aquilo que seria a reorganização do mapa judiciário. E, em concreto, destaco três que nessa altura propusemos num projeto de resolução. A reabertura dos tribunais encerrados, a dotação desses tribunais de competência genérica em matéria cível e em matéria criminal e o reforço dos meios humanos e materiais para o correto funcionamento desses tribunais. Estávamos certos. E esta proposta que hoje o Governo aqui nos apresenta vem mostrar, efetivamente, que aquilo que apontávamos como critério estava efetivamente certo. Porque, entendamos-nos, a especialização no funcionamento do Poder Judicial é, sem dúvida, um critério importante a ter em conta. Mas o problema é quando fazemos da especialização um fator que impede o acesso à justiça por quem vive afastado dos grandes centros urbanos, e isso é errado, isso é injusto. Na verdade, se estamos diante de um país em que é cada vez mais importante, cada vez mais urgente, criar condições para o seu equilíbrio territorial, para combater a desertificação do interior, para combater o abandono do interior, se isto é absolutamente prioritário, então temos que saber também, na área da justiça, criar condições para que, com a presença de serviços públicos que sirvam de âncora àquelas comunidades que estão mais afastadas dos centros urbanos, para que isso possa permitir uma organização e uma vida cotidiana mais acertada. É por isso, Sra. Ministra,
que nós, no Bloco de Esquerda, damos importância a uma observação contida no parecer do Conselho Superior da Magistratura a este respeito, segundo a qual deveríamos dar, porventura, mais importância ao critério do município, muito mais do que ao juízo territorialmente competente, porque só assim é que efetivamente se dará resposta às necessidades das comunidades de todo o país. Sra. Ministra, queria só juntar uma nota a esta apreciação. É que entendemos que a questão decisiva para que esta reorganização possa ser efetiva e crie ou atinja os resultados que se pretende alcançar, para isso é evidentemente necessário que haja uma atenção plena à dotação de meios técnicos, meios humanos e de meios físicos. Na verdade, estes ajustamentos implicam, desde logo, que os tribunais sejam dotados dos funcionários necessários para que possam cumprir a sua missão. E fizemos alguns progressos recentemente no âmbito do Orçamento de Estado. O Bloco de Esquerda fez proposta, essa proposta foi aprovada e entendemos que assim se dá resposta a estas questões. Segundo lugar, é necessário que esta alteração não recorra onde não pode recorrer a funcionários de natureza ou de filiação municipal. Muito obrigada, Sr. Deputado. Estou a terminar, Sra. Presidente, termino com uma última observação. É que também é importante que se tenha em conta que a realização dos julgamentos nos juízes de proximidade implica a deslocação de magistrados e isso deve ser tido em conta na respectiva avaliação. Portanto, a proximidade das comunidades é absolutamente essencial para que a justiça seja um bem efetivo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado para uma intervenção pelo PCP. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sra. Ministra da Justiça, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, com a presente proposta de lei, o Governo vem propor que as audiências de julgamento de processos de natureza cível, de competência dos juízes locais cíveis ou dos juízes de competência genérica, sejam realizadas no juízo territorialmente competente, ainda que se trate de um juízo de proximidade. Esta é uma proposta que se saúda e que vem no caminho que o PCP sempre defendeu, de uma justiça mais próxima dos cidadãos. As alterações ao mapa judiciário, com o encerramento de dezenas de tribunais, foi uma das medidas mais destrutivas do governo PSD-CDS-PP em matéria de acesso à justiça e aos tribunais. O PCP tudo fez para impedir essa medida injustificável e, em vez de combater a desertificação do interior do país e de garantir nos termos constitucionais o acesso dos cidadãos à tutela jurisdicional efetiva, o que esse governo fez foi acrescentar os tribunais ao rol dos serviços públicos encerrados, tornando cada vez mais difícil a vida das populações fora dos grandes centros urbanos. No programa eleitoral com que se apresentou em 2015, o Partido Comunista Português comprometeu-se a tomar iniciativas legislativas com vista à reabertura dos tribunais encerrados, o que fez logo no início da legislatura. Mas mais do que isso, o que o PCP defendeu e defende é que exista não apenas um tribunal de competência genérica em cada uma das antigas comarcas, mas que nos concelhos onde não existam comarcas pudessem ser realizadas audiências de julgamento quando existam instalações adequadas para o efeito. Convergimos com o governo PS no essencial, que os tribunais encerrados fossem abertos. Isso aconteceu por via da Lei 40A/2016, de 22 de dezembro. E convergimos também no propósito enunciado que se pudesse haver julgamentos em municípios onde não esteja sediado qualquer tribunal, desde que fossem definidas as instalações adequadas. Mas houve passos que ficaram por dar, e o facto é de não haver julgamentos no processos cíveis em juízos de proximidade fez com que, em muitos casos, o número de julgamentos em tribunais reabertos fossem reduzidos, dando espaço à campanha de direita, afirmando que a reabertura dos tribunais tinha sido um embuste. A reabertura dos tribunais não foi um embuste, mas é positivo que haja mais audiências de julgamento mais próximas das populações, não apenas em processos de natureza criminal, mas também em processos de natureza cível. O PCP saúda, portanto, a medida agora proposta, que corresponde ao que o PCP sempre defendeu quanto à realização da justiça mais acessível e mais próxima das populações. Obrigada, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem agora a palavra o PS. Sr. Deputado Fernando Anastácio, tem a palavra. Faça favor.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, o programa do 21º Governo Constitucional assumia como um dos seus objetivos agilizar e aproximar a justiça dos cidadãos, promovendo a correção dos erros do mapa judiciário com as alterações necessárias, tudo numa lógica de integração com a política de ordenamento do território, de valorização do interior e de proximidade aos cidadãos. Com esse objetivo, em 2016, procedeu-se à primeira alteração do mapa judiciário, com o objetivo precisamente de reabrir tribunais e de fazer a conversão de secções de proximidade em espaços onde se exercesse em plenitude o poder jurisdicional, com a possibilidade prática de atos judiciais, nomeadamente julgamentos, aproximando a justiça dos cidadãos e assim contribuindo para uma lógica de integração com a política de ordenamento do território e valorização do interior. Muitos que estão hoje sentados na bancada da direita, na altura, apressaram-se a desvalorizar esta medida. Diziam ao tempo alguns que não vão reabrir tribunais, que não vai haver julgamentos, que vão ser meros atos que vão ser praticados. Diziam outros que nestes tribunais encerrados teríamos alguns julgamentos sem qualquer expressão. Apressavam-se outros logo no início do ano a dizer que são zero o número de julgamentos. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, para ter uma noção do resultado desta medida, importa saber qual o verdadeiro impacto da medida então tomada e, por isso, alguns números ajudarão a esclarecer. Em 2017, realizaram-se nestes 40 tribunais 1.176 julgamentos criminais. E posso também ainda dizer-vos que no presente ano, até outubro, já se realizaram nestes mesmos tribunais 1.114 julgamentos. Senhores deputados, isto não é a aproximação da justiça aos cidadãos? Acho que os mais céticos estão na altura de porem o ceticismo de parte e apoiarem este tipo de abertura. Senhoras e senhores deputados, é com o respaldo do sucesso desta opção de proximidade que hoje estamos a dar um passo, mais um passo na mesma linha da aproximação da justiça aos cidadãos. A proposta de lei em debate não faz mais que aprofundar este caminho, permitindo dar mais passos na aproximação da justiça aos cidadãos, levando agora também os julgamentos cíveis a estes tribunais, contribuindo assim para uma justiça mais justa, porque mais próxima e mais acessível. Uma justiça próxima é um direito dos cidadãos, é um direito das populações, não deve estar dependente da vontade de alguns. Por ser um direito pleno, este direito não deve estar dependente de decisões casuísticas de operadores judiciários, como alguns advogam. É um direito dos cidadãos e é para isso que nós aqui estamos, para dar a justiça aos cidadãos. Senhoras e senhores deputados, termino reiterando com a firme convicção, minha e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que hoje, ao aprovarmos esta proposta de lei, estaremos a dar mais um contributo para melhorar o acesso ao direito, dar mais um significativo passo na construção de um país mais igual, onde a dicotomia entre o litoral e o interior não seja tão marcada, onde o interior e as suas populações tenham mais e melhor acesso à justiça, cientes que uma justiça mais próxima é uma justiça mais justa. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, pelo CDS-PP. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. É a quarta vez, Sra. Ministra, em 2 anos que a Sra. Ministra mexe na Lei de Organização do Sistema Judiciário com o desígnio sempre de agilizar a Justiça. E pela quarta vez, Sra. Ministra, lhe dizemos que não é assim que consegue atingir esse objetivo. Não que nós tenhamos uma posição de princípio contra a realização ou a possibilidade de realização de julgamentos em processos de natureza civil nos juízes de proximidade, mas consideramos, Sra. Ministra, que esta é mais uma operação de cosmética que pouco ou nada agiliza a Justiça, que pouco ou nada reaproxima os cidadãos da Justiça e, sobretudo, Sra. Ministra, que pouco ou nada traz para dotar o sistema judicial de confiança. Como dissemos então nas outras alterações, e repetimos agora, Sra. Ministra, não se tratou então, e não se trata agora mais uma vez, de reabrir tribunais, ao contrário do que a Sra. Ministra e a maioria sempre disseram. E a Sra. Ministra sabe bem porquê, e sabe também como nós que efetivamente não é disso que se trata. Não se trata de facto de reabrir tribunais, porque não é assim que se agiliza efetivamente a Justiça e se aproxima aos cidadãos dessa Justiça. Mas em vez de se assumir isso mesmo, Sra. Ministra, de se mostrar às pessoas quais são os caminhos alternativos para esse desígnio, que é um desígnio bom, o Governo opta por fazer de conta que faz, mas efetivamente não faz.
E mais grave, Sra. Ministra, não só não faz aquilo que diz que vai fazer, como nem sequer disponibiliza os meios para aquilo que efetivamente faz, Sra. Ministra. Dilo à Associação Nacional dos Municípios Portugueses, dilo o Conselho Superior da Magistratura, dilo à Associação Sindical dos Juízes Portugueses, dizem-no os funcionários judiciais e dizem-no as pessoas. E dizem o quê, Sra. Ministra? Dizem que sem a melhoria das condições de funcionamento dos juízes de proximidade, esta proposta, tal como a outra, perde eficácia, o que aconteceu, aliás, com julgamentos criminais. Dizem também que o tempo para as deslocações dos magistrados atrasa o serviço que já é pesado e que isto se nota também já com julgamentos criminais. Dizem que não há meios para as deslocações, que além disso também têm custos. E dizem, para além do mais, que as secretarias dos juízes de proximidade fecham, muitas vezes, para os funcionários poderem estar a atender aos julgamentos que ali são feitos. E, portanto, Sra. Ministra, não tem eficácia. E por isso, Sra. Ministra, para nós, para o CDS, o que era realmente decisivo para agilizar, para aproximar e para dotar o sistema judicial de confiança são outras alterações à lei da organização do sistema judiciário e essas sim podiam efetivamente fazer a diferença. Essas são propostas que nós já aqui fizemos várias vezes e que repetimos e por isso lhe pergunto, Sra. Ministra, está a Sra. Ministra disponível para acolher a proposta do CDS para regular e criar os gabinetes de apoio aos magistrados com assessorias técnicas competentes e eficazes que efetivamente possam agilizar a justiça? Nós já o propusemos várias vezes foi já chumbado. Portanto, pergunto-lhe, Sra. Ministra, se está disponível para isso, para efetivamente dotar o sistema de celeridade e de confiança. Para além disso, Sra. Ministra, perguntar-lhe se está disponível para acolher uma outra proposta do CDS, que é a atribuição da competência ao Tribunal da Propriedade Intelectual para dirimir as questões dos direitos de autor, assim especializando verdadeiramente a justiça, levando mais a fundo essa questão. Fica aqui outra vez o desafio, Sra. Ministra, perguntando-lhe se está disponível para acolher propostas do CDS que efetivamente acolhem o desígnio que a Sra. Ministra pretende com esta alteração. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. O Governo, como autor do agendamento, dispõe de 2 minutos para fazer o encerramento. Tem, portanto, a palavra a Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Governo sempre disse que a intervenção que fazia no mapa judiciário era uma intervenção gradual, que respeitaria justamente a injunção de fazer uma avaliação antes de avançar. E nós iniciamos este processo com os julgamentos criminais com penas até 5 anos. Experimentamos. Porquê? Nomeadamente porque se colocava a questão dos meios. E nós, efetivamente, consideramos essa dificuldade e, por isso, limitamos os julgamentos até 5 anos. Entretanto, em matéria de meios, eu devo dizer que o Governo fez introduzir, quanto a magistrados, que é uma das queixas que existem no sistema, que se considerarmos os ingressos deste ano, 380 magistrados. São 118 magistrados judiciais e 180 magistrados do Ministério Público. Todos os anos nós regularizamos as admissões e estão a entrar magistrados, assim como entraram oficiais de justiça. Portanto, essa falha não existe. Depois, relativamente a todos estes juízes de proximidade, existem efetivamente, então foram todos dotados de equipamentos de videoconferência. Finalmente, o juiz que vai fazer o crime pode fazer o cível, porque é um gesto de competência genérica. E quanto aos outros meios físicos, os carros, etc., obviamente o Governo está disponível e neste momento estamos até a rever a frota para encontrar soluções para onde haja dificuldades. Não se esqueçam, senhores deputados, que há uma tendência de redução de entradas, não só de crime, como também de cível. E, portanto, que isto é perfeitamente comportável o que estamos agora a fazer. E só por isso é que o fazemos agora. Quanto às questões relacionadas com outras intervenções, o Governo está disponível no que diz respeito à clarificação da competência do Tribunal da Propriedade Intelectual para analisar os litígios decorrentes de direitos de autor e eu penso que é uma coisa que é possível fazer em sede de especialidade. Finalmente, queria dizer que não é verdade que o Governo faça de conta que faz e não faz. Os 2.300 julgamentos feitos ao longo deste tempo significam, efetivamente, que os juízes de proximidade estão a trabalhar, estão a dar resposta àquilo para que foram criados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos passar ao ponto 2 da nossa ordem do dia.
Trata-se da discussão de uma proposta de lei número 147, que aprova o Estatuto do Ministério Público, e tem novamente a palavra a Sra. Ministra para apresentar esta iniciativa. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Governo apresenta hoje a esta Câmara uma proposta de revisão do Estatuto do Ministério Público, na sequência da apresentação da proposta de revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais. Decorridas 2 décadas sob o primeiro Estatuto e 4 anos sobre a entrada em vigor da Lei de Organização do Sistema Judiciário, impunha-se proceder às necessárias alterações, de modo a conformar o Estatuto do Ministério Público não só ao novo modelo de organização judiciária, como também às circunstâncias de um novo tempo. Algumas das soluções adotadas no plano organizativo correspondem apenas à institucionalização de estruturas já existentes, em geral no Ministério Público e, em particular, na Procuradoria-Geral da República. Numa súmula necessariamente apertada, eu enunciaria agora as ideias matriciais da proposta agora apresentada. Em primeiro lugar, a introdução da carreira plana, nos termos da qual passam a existir apenas 2 categorias, a de Procurador da República e a de Procurador Adjunto, deixando de existir as atuais 3 e desagregando-se a função da categoria. Isto significa que os lugares da primeira instância deixam de ser preenchidos por referência obrigatória a uma certa categoria funcional e passam a ser preenchidos por referência a um conjunto de requisitos que estão expressamente previstos no Estatuto, relativos ao tempo de serviço, à antiguidade e à avaliação do desempenho profissional. Visa-se, essencialmente, com esta alteração, possibilitar que magistrados mais novos, mas mais empenhados e melhor preparados, possam aceder a lugares de maior responsabilidade. Em segundo lugar, a clarificação da estrutura hierárquica do Ministério Público, com a enunciação dos cargos a que correspondem funções de hierarquia e a definição clara das competências e do modo de articulação dos órgãos superiores. Ainda neste âmbito, procede-se também a uma delimitação rigorosa das competências do Conselho Superior do Ministério Público, enquanto órgão de gestão e disciplina, e do Procurador-Geral da República, enquanto órgão da hierarquia. Em terceiro lugar, robustece a capacidade de atuação da Procuradoria-Geral da República com a criação de gabinetes de coordenação nacional, bem assim como do Departamento Central do Contencioso do Estado de Desinteressos Difusos, visando-se reforçar a especialização e as competências de intervenção do Ministério Público em áreas não penais, criando-se condições para uma atuação mais centralizada, mais uniforme e mais coordenada. Em quarto lugar, a recondução dos magistrados que exercem funções na jurisdição administrativa e fiscal à hierarquia tradicional do Ministério Público. Com este objetivo, procede-se à criação de 4 zonas administrativas e fiscais, hierarquicamente dependentes das Procuradorias Gerais Regionais e integradas na área em que estas se inserem. E são instituídos, à semelhança do que acontece na jurisdição comum, magistrados coordenadores com as competências análogas àquelas que têm os coordenadores, os juízes presidentes e os coordenadores das comarcas. Em quinto lugar, atualizam-se as competências do DCIAP, em função da matéria, mantendo-se a atual estrutura. A atualização visa exclusivamente a inscrição de fenómenos criminais graves e emergentes, nomeadamente o tráfico de pessoas, a associação criminosa para o tráfico de armas internacional, o financiamento do terrorismo, os crimes de mercado de valores mobiliários, os crimes da lei do cibercrime, o recebimento de vantagem indevido ou o tráfico de influência. Cingiu-se o âmbito do tráfico de estupefacientes ao tráfico internacional e essa constitui a única restrição face ao catálogo de crimes pré-existentes. Em sexto lugar, a reformulação da qualidade e da eficiência da investigação relativa à criminalidade económica ou financeira, aquela mais impressiva, possibilitando-se que os magistrados que exercem funções nos departamentos distritais de investigação e ação penal
e que atinjam e que logrem atingir os desejáveis patamares, não só de especialização, como também de experiência, possam, sem prejuízo da sua legítima progressão ao nível salarial, permanecer nos mesmos departamentos. Há aqui uma lógica de reforço e de salvaguarda da especialização tão necessária à investigação criminal. Em sétimo lugar, a reformulação do modo de desempenho funcional, optando-se por um modelo que eu diria mais vigilante nos primeiros anos e mais pedagógico também no início da carreira, e adotando-se o princípio de que as avaliações são preferencialmente realizadas por inspectores que tenham desempenhado funções nas áreas que vão inspecionar. E, por último, torna-se o estatuto mais autossuficiente, assim sobreviando aquilo que hoje acontece, que é a sistemática aplicação subsidiária de normas de outros sistemas e regimes, nomeadamente a Lei Geral do Trabalho em funções públicas. Com esse objetivo, para além de se autonomizarem os deveres, enunciam-se os comportamentos suscetíveis de consubstanciar ilícitos disciplinares, tipificam-se as sanções que lhes devem estar associadas, densifica-se todo o procedimento disciplinar e regulamenta-se igualmente um conjunto de outras matérias, como, por exemplo, os pressupostos relativos às comissões de serviço e ao exercício dos cargos de vogal do Conselho Superior do Ministério Público. Estamos convencidos de que estas propostas constituem um passo importante e um passo em frente, não só na modernização do Ministério Público, como na capacidade dos seus magistrados de enfrentarem os desafios que hoje existem, quer no domínio criminal, quer noutros domínios, no domínio civil, no domínio ambiental, no domínio administrativo, entre outros. E que, sobretudo, que estas propostas podem significar um caminho novo para o futuro, melhorando aquilo que existe hoje no Ministério Público e, sobretudo, projetando-se alterações, projetando-se melhorias que permitam ainda reforçar a sua capacidade de intervenção. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. A mesa registra um pedido de esclarecimento por parte do CDS-PP. Para efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, a propósito deste estatuto que nos traz no Ministério Público e da sua intervenção, talvez aproveitar a oportunidade para a confrontar com algumas questões que nos parecem de fundo na área da Justiça e na tão propalada, tão referida e tão argumentada reforma da Justiça. Em primeiro lugar, para lembrar, não tanto a Vossa Excelência, que estará lembrada, mas para lembrar à Câmara que o CDS entregou aqui em março um vasto conjunto de propostas na área da Justiça, que desde março até agora temos ouvido falar muito nas iniciativas dos partidos, mas o que é certo é que, tanto quanto sabemos, as únicas iniciativas que estão em cima da mesa são exatamente aquelas que nós propusemos. E mais recentemente temos ouvido até falar na possibilidade, Sra. Ministra, de uma revisão constitucional que tenha incidência na área da Justiça. E aí entramos exatamente em algumas das matérias que a Sra. Ministra aqui falou, reconhecendo que se pode tratar aqui de algumas melhorias e que não se trata propriamente de uma ruptura, mas sim de aperfeiçoar várias matérias que estão em cima da mesa. Lembrar, Sra. Ministra, que do nosso ponto de vista, a clarificação do próprio papel do Procurador-Geral da República, no caso, segundo a Procuradora seguida, mas do Procurador enquanto cargo, e a sua relação com o próprio Conselho Superior, do nosso ponto de vista, é uma matéria que, tendo consagração constitucional, só em termos constitucionais é que nós conseguiremos ou não fazer essa mesma alteração. O mesmo se diga da própria composição do Conselho, que nós nos inclinamos hoje, como nos inclinávamos no passado, para um certo reforço daquilo a que nós chamaríamos uma componente presidencial ou de intervenção da própria Presidência da República, mas mantendo, na nossa opinião, uma maioria, ou pelo menos um equilíbrio, entre os membros que são magistrados e os membros que, sendo juristas, não têm que ser ou não têm que ser oriundos da magistratura. São várias questões de reflexão
são questões importantes, são questões que o CDS gostaria de ver discutidas, mas a que se somam, obviamente, Sra. Ministra, as questões das carreiras e as questões financeiras. Eu não a quero chamar hoje para outra discussão, que de resto, infelizmente, é a discussão e é a ordem do dia, a situação grave que vivemos ontem e hoje mesmo em 2 estabelecimentos prisionais. Oportunamente, a Sra. Ministra seguramente terá ocasião de vir à Comissão, e essa é também a nossa intenção, para podermos discutir esses assuntos, mas lembrar, Sra. Ministra, que as questões de carreiras e que as questões financeiras são questões muito importantes. E aqui uma questão que temos sido alertados, isto em termos de Ministério Público, é a de que a carreira de investigação criminal não é, até do ponto de vista remuneratório e do ponto de vista de evolução na carreira, pergunto-lhe se essa é, qual leitura é que faz dessa matéria, não é a mais estimulante. O que significa que, não sendo a mais estimulante e não sendo a carreira de investigação criminal aquela que melhor, mais eficazmente e mais rapidamente permite uma progressão na carreira, não há uma atração natural por esta carreira que deveria ser central, fundamental e eventualmente a mais importante do ponto de vista da proteção do Estado de Direito. E, portanto, essa é uma questão essencial e é uma questão central, porque daí resulta, ou daí pode resultar, que, por exemplo, o DCIAP tenha dificuldade de recrutamento por comparação com outro caminho, seja os tribunais de família, seja os tribunais de menores, seja qualquer outro caminho, e isso é, obviamente, preocupante do nosso ponto de vista, a que se soma, obviamente, a própria autonomia financeira do Ministério Público, questão sempre muito discutida, muito referida e que seguramente, até sendo a Sra. Ministra quem é e tendo o percurso que tem, estará, obviamente, nas suas preocupações, esperamos que esteja. A isto, e a terminar, Sra. Ministra, soma-se uma outra coisa, que é as próprias dificuldades financeiras de meios, de recrutamento, de atualização até naquilo que hoje em dia é o tipo de criminalidade mais grave, mais preocupante, que mais evolui, que tem a ver com o cibercrime, que tem a ver com todo esse tipo de criminalidade, os meios e os computadores e a atualização da própria Polícia Judiciária, bom, e que se conjuga obviamente com o número de efetivos, porque até hoje os computadores não investigam sozinhos e, portanto, poderemos ter os computadores mais modernos, mas se não estiverem lá os investigadores para os acionarem e para os operarem, de pouco servirão. Temos posto essa questão na ordem do dia, fizemos na leitura orçamental, chegámos a apresentar propostas que estiveram aprovadas e depois foram chumbadas. É uma matéria que temos trazido para a ordem do dia, tivemos a ocasião, inclusive, de confrontar a Vossa Excelência com essa preocupação e deixo em termos de pergunta final, Sra. Ministra, se conjugarmos que no Ministério Público as carreiras de investigação criminal não são as mais atrativas, com a dificuldade financeira que é comum a vários setores e a vários setores da sua tutela, mas muito em particular à própria Polícia Judiciária, isto é preocupante do ponto de vista do Estado de Direito Democrático e é preocupante sobretudo de um ponto de vista, Sra. Ministra, que deve ser a nossa principal ou uma das principais preocupações, que é a confiança dos nossos concidadãos na justiça, na investigação e no combate à corrupção, designadamente. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Telmo Correia, relativamente à última questão que colocou, eu gostava de sinalizar que justamente um dos pontos que referi na minha intervenção foi esse. Foi a necessidade de se conseguir fixar nos diabos distritais os magistrados, porque essa é que é a dificuldade que existe hoje, é de se conseguir fixar na área criminal os magistrados que atingiram uma determinada curva de experiência. E é por isso que este Estatuto propõe justamente que nessas condições esses magistrados possam lá continuar sem nenhuma perda remuneratória. Ou seja, na mesma situação que ficariam se por hipótese fossem para um tribunal de família ou para um juízo central, para os chamados juízes centrais, onde a remuneração é maior. Portanto, eles sobem, não há subida na categoria, aquilo que acontece é que eles, ao fim reunindo os mesmos requisitos de tempo e de notação que quem pode ir para os centrais criminais ou para os centrais em geral possam efetivamente permanecer. Essa preocupação foi acolhida no Estatuto e foi uma daquelas que eu referi agora. Quanto às outras questões que colocou, basicamente as questões associadas a propostas que foram apresentadas e a preocupação com entendimentos ao nível da Justiça, Sr. Deputado, o que lhe posso dizer é basicamente isto.
Nós estamos disponíveis para aqui no Parlamento encontrarmos os entendimentos, e acho, aliás, que todos os grupos parlamentares que foram ouvidos expressaram justamente a ideia de que os entendimentos que existissem deveriam ser aqui no Parlamento. O Governo, aquilo que pode fazer é, obviamente, a sua posição é sempre secundária, mas pode transmitir ao Parlamento aquilo que são propostas que estão hoje já em cima da mesa, que já são de alguma forma consensualizadas e que respondem a preocupações expressas por todos os partidos com assento parlamentar, mas obviamente é o Parlamento que decidirá aquilo que irá fazer relativamente a elas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, bem sabemos que passou tempo demais para que hoje pudéssemos finalmente proceder à discussão e à apreciação desta proposta de estatuto do Ministério Público. Cada um dos dias que passou a mais terá sido, bem, certamente concordamos nisso, terá sido um acréscimo de desmotivação, desde logo, para o corpo do Ministério Público e também de dificuldade acrescida para a investigação criminal e para a defesa do interesse público que o Ministério Público corporiza. E, portanto, a pergunta que hoje fazemos, assinalamos, em primeiro lugar, a importância desta data e, por outro lado, a pergunta que temos que nos fazer é se a proposta que o Governo nos traz é capaz de responder aos desafios, efetivamente, de uma investigação criminal qualificada e de uma defesa do interesse público que seja forte por parte do Ministério Público. A nossa resposta é de que, sim, este diploma vai nesse sentido, precisa naturalmente de alguns afinamentos em matéria de especialidade, do nosso ponto de vista, mas eu quero sublinhar, em primeiro lugar, alguns aspectos que consideramos particularmente importantes, porque isso deve ser a marca que devemos transportar para o debate público sobre esta importantíssima matéria. Em primeiro lugar, é muito importante que esteja consagrada nesta proposta uma lógica de especialização como valorização, ou seja, a inclusão da experiência na área e até da formação específica na avaliação, tendo em vista a promoção, é algo que nós consideramos muito importante. Como também consideramos muito importante a colocação das Procuradorias da República Administrativas e Fiscais em articulação com as Procuradorias das comarcas, o que tem importância, por exemplo, em matérias tão sensíveis e de tanta importância social como são, por exemplo, os crimes urbanísticos ou outras práticas desta natureza. Finalmente, não gostaria de deixar de destacar justamente a fixação, a Sra. Ministra aludiu a isso, a fixação de uma única categoria de magistrados na primeira instância, com depois critérios de mérito para a passagem a cargos de conteúdo funcional mais responsabilizante e, portanto, queremos sublinhar isso. Agora, feito este balanço que, genericamente, como já disse, é da nossa parte positivo, entendemos que há alguns elementos que merecem particular atenção e que serão naturalmente aqueles que, em sede de especialidade, serão, enfim, mais atentamente olhados e trabalhados com proposta por parte do Bloco de Esquerda. Queria, em primeiro lugar, sublinhar que, como é óbvio, para que o princípio da carreira plana tenha sucesso, é absolutamente necessária a garantia do descongelamento das carreiras para que, efetivamente, a carreira plana possa, enfim, ser um princípio bom de organização da carreira no Ministério Público. Em segundo lugar, há algumas questões que precisam de ser clarificadas, eventualmente, ou talvez até mais afinadas. É justamente o caso do regime de mobilidade. É verdade que nesta proposta final há um caminho que foi feito e que levou a uma redação que é diferente daquela com que deparámos num primeiro momento, mas ainda assim é preciso assegurar o cumprimento escrupuloso do princípio constitucional da inamovibilidade dos magistrados, no sentido justamente de favorecer ou de salvaguardar plenamente o princípio essencial da independência dos magistrados. E, finalmente, há também alguns aspectos da dimensão remuneratória que não podem deixar de ser tidos em atenção, designadamente o que diz respeito ao pagamento do serviço urgente, que deve ser feito nos termos gerais da lei e não nos termos em que ele hoje está colocado, que é com base no índice 100, e, portanto, queremos que isso não merece a nossa concordância. Enfim,
Isto dito, Sra. Ministra, senhoras e senhores deputados, o que queremos afirmar nesta ocasião é, em primeiro lugar, o nosso empenhamento em que do trabalho de especialidade resulte um estatuto que responda ainda melhor àquilo que são as necessidades do Ministério Público e que assim possamos, no essencial, contribuir para, para criar condições para um Ministério Público motivado, capaz de dar resposta aos desafios de grande complexidade que são os desafios, da defesa do interesse público e da resposta a uma criminalidade que vai assumindo contornos cada vez mais complexos e aos quais é preciso dar resposta com meios e com motivação. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Tem agora a palavra o PSD, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Se há matéria em que a Sra. Ministra tem uma responsabilidade acrescida, para o bem e para o mal, é exatamente esta. E eu digo isto porque a Sra. Ministra é magistrada do Ministério Público, conhece os cantos à casa, desempenhou funções com relevo na estrutura, domina o seu funcionamento e sabe quais são os pontos fortes e os pontos fracos desta magistratura. Normal seria, por isso, que o Estatuto congregasse em si mais certezas do que dúvidas, mais consensos do que dissensos. E era também expectável que olhasse mais para fora, para o sistema judicial em geral, e menos para dentro, para o sistema de autogoverno da magistratura do Ministério Público. Mas, deixe-me que lhe diga, não parece ser o sinal inequívoco que este Estatuto aqui deixa. Quero, por isso, também dizer-lhe que, apesar do esforço que é feito neste diploma, achamos que ele precisa de ser melhorado em sede de especialidade e o PSD fará tudo para dar os seus contributos positivos para que este diploma seja afinado. É que, tendo, embora questões que resolve satisfatoriamente, e tem outras que não resolve e tem ainda outras que resolve deficientemente. Aquelas que resolve satisfatoriamente têm a ver, por exemplo, e sem ser exaustivo, com a adequação do Estatuto ao novo modelo judiciário implantado pelo anterior Governo, que este, honra-lhe seja feita, não mexeu. Pois há o reforço e a clarificação da linha hierárquica do Ministério Público. Ou seja, sabe-se hoje melhor quem manda e quem obedece, o que pode trazer novas dinâmicas à estrutura. E depois há aqui o estabelecimento da carreira plana, também já foi falado, com a existência de duas únicas categorias de magistrados de primeira instância. Pois acho que não resolve, e estas são mais estruturantes e de maior relevo. Deixe-me apenas dar-lhe 3 exemplos. O primeiro tem a ver com a falta de magistrados. A Sra. Ministra disse há pouco, no debate anterior, que o Governo abriu concursos, ou já conseguiu enquadrar 180 novos magistrados do Ministério Público. Mas não são estes de que falamos, Sra. Ministra. Estes são aqueles que, ao longo do tempo, ao longo dos anos, por força de alguns que vão saindo, vão ter que entrar. São necessidades excepcionais que o Governo tem de resolver de forma excepcional. E toda a gente sabe que são precisos 200 novos magistrados. É o que se diz do Ministério Público. Este Estatuto resolve parcialmente a questão com uma norma programática que fala da possibilidade de criação de um quadro complementar. Só que, diga-nos lá, Sra. Ministra, como é que, com a falta destes magistrados, associada à penúria que graça pela PJ, como é que o Governo, que elege como elemento fundamental, objetivo primordial, combater a criminalidade violenta, a criminalidade mais complexa, como é que vai resolver isso? Porque o Estatuto não dá resposta a essa questão. A segunda questão refere-se ao pretendido descongelamento das carreiras dos magistrados do Ministério Público. A última notícia que se conhece sobre esta problemática tem a ver com uma declaração do Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que reproduz uma conversa que terá tido com a Sra. Ministra, no sentido de que, segundo ele, a Sra. Ministra lhe terá dito que a questão dos magistrados terá um tratamento igual à questão dos professores.
Ou seja, aquilo que aconteceu com os professores é aquilo que acontece com os magistrados do Ministério Público. O problema, Sra. Ministra, é que a carreira dos professores continua congelada e pelos vistos, ficará no congelador durante mais algum tempo. E o Estatuto não tem aqui nenhum micro-ondas para descongelar a carreira dos magistrados e resolver o problema. Portanto, era bom que a Sra. Ministra nos dissesse como é que quer fazer isso, como e quando pretende resolver a questão. A terceira questão, e porventura talvez a mais importante, tem a ver com a real ponderação dos mecanismos de controlo externo do Ministério Público. O Ministério Público deve, naturalmente, manter e até reforçar a sua autonomia e a sua legitimidade democrática, que são princípios constitucionais sagrados nesta matéria, por forma a que não haja ingerências do poder político, nomeadamente do poder executivo, na sua atividade investigatória. A questão que interessa equacionar é que esse controle é, como se sabe, feito pelo Conselho Superior do Ministério Público. Acontece que o Conselho Superior do Ministério Público tem 19 membros, incluindo o Procurador-Geral da República. Deste universo, 5 são eleitos pela AR, 2 nomeados pela Sra. Ministra, 7 eleitos pelos seus pares e 4 são magistrados de hierarquia. Feita a aritmética final, o que é que temos? O Conselho Superior do Ministério Público acaba por ser composto por 12 magistrados e 7 não magistrados. Não é difícil perceber que esta composição influencia e potencia decisões que nunca desfavorecem a classe e que não enveredam pelo caminho de uma análise equidistante e crítica por parte da maioria dos seus membros. No fundo, do que se trata, e numa palavra, é que há aqui alguma tentação para tomada de decisões chamadas corporativas. E o pior que pode acontecer a um órgão fiscalizador é, por força dos votos, não fiscalizar nada. E a pior coisa que pode acontecer a um órgão fiscalizador é que, por melhores decisões que tome, elas nunca são nem sindicáveis, nem escrutináveis como devem ser. E, portanto, aqui está uma questão que nós entendemos que justifica equacionar mais do que o modo de designação do Procurador-Geral da República, porque isso é matéria que só se pode tratar no âmbito de uma revisão constitucional, é que este Estatuto deve ponderar a pertinência ou não de uma eventual alteração à composição do Conselho Superior do Ministério Público, tornando paritário em condições iguais com aquilo que já acontece no Conselho Superior de Magistratura, que tem 8 magistrados e 9 vogais nomeados pelo poder político. Finalmente, Sra. Ministra, o Estatuto resolve deficientemente outras matérias, perdendo aqui uma oportunidade para introduzir alguma moralidade e eu direi até que alguma justiça social no país. Nós todos sabemos, eu pelo menos sei por experiência própria, que os magistrados judiciais e também os magistrados do Ministério Público trabalham imenso, muitas horas, dias a fio, durante os fins de semana, em feriados, sem saberem sequer o que é que são compensações por horas extraordinárias. Mas há uma evidência que nós não podemos ignorar. É que numa altura em que várias classes reclamam reposições salariais e de carreira, designadamente os professores, não pode ser tabu que se discutam com maior profundidade alguns direitos que o Estatuto prevê para a classe. Nós sabemos que a classe dos magistrados tem aqui uma restrição quando comparada com as outras, é que está obrigada ao Estatuto da exclusividade. Só que essa condição, podendo justificar um tratamento diferenciado, e justifica, pode não justificar diferenciações de enorme dimensão. Como alguém dizia, ou como diz o ditado popular, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, nem 8, nem 80. Podíamos dar muitos exemplos, mas eu fico só por um. A questão da jubilação. Sra. Ministra, nós sabemos que faz sentido manter-se o regime da jubilação, por aquilo que procura evitar, mas não é compreendido por nenhum cidadão no que respeita à extensão
dos benefícios que este regime confere, que o Estatuto não lhes toque. Aqui está uma situação, entre muitas outras, que precisa de ser discutida. Mas há mais duas, e aqui talvez em desfavor do Ministério Público. Não obstante as diferenças entre as duas magistraturas, não se percebe por que razão, em duas matérias que nada têm a ver com a essência de cada uma delas, haja dois pesos e duas medidas, afrontando o princípio do paralelismo e até porventura da autonomia externa do Ministério Público. Para os juízes, as remunerações devidas pelas acumulações e substituições são decididas pelo Conselho Superior de Magistratura. Para os magistrados do Ministério Público, já são decididas pela Sra. Ministra. No caso dos limites das despesas de movimentação dos magistrados, num caso dos juízes, é o Conselho Superior de Magistratura que define. No caso dos magistrados, é a Sra. Ministra e o Dr. Mário Centeno. Isto é talvez incompreensível. E por isso, Sra. Ministra, Srs. Deputados, e concluindo, o PSD julga que o Governo e o Partido Socialista, e nós aqui também desafiamos o Partido Socialista a refletir connosco, a entrar no debate connosco, a dialogar connosco, no sentido de saber se estas questões são ou não são prioritárias para melhorar o sistema de justiça no seu todo. Ou nós dialogamos sobre estas disfunções, com especial destaque para aquela de que eu falei, da recomposição do Conselho Superior do Ministério Público, ou então estamos nos antípodas. E aí o que nós queremos dizer, Sra. Ministra, Sra. Presidente, é que se o Governo e o Partido Socialista assim o fizerem, estão no bom caminho. Se recusarem a fazê-lo, estão a prejudicar o país e, para isso, obviamente, não contarão com o apoio do PSD. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, para uma intervenção em nome do PCP. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Ministra da Justiça, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Em nota emitida em junho de 2015, o Partido Comunista Português considerava inaceitável que a poucas semanas do final da legislatura estivessem por aprovar o Estatuto dos Magistrados, ou das magistraturas. Essa situação era mais um exemplo da total irresponsabilidade da atuação do Governo PSD-CDS na condução dos assuntos do Estado e que inevitavelmente afetaria o funcionamento regular das instituições, no caso, o sistema judicial. Não se trata da aprovação de um normal estatuto profissional, mas sim estatutos previstos constitucionalmente e cujos conteúdos e regras são determinados pela própria natureza da função constitucional que os seus titulares desempenham. Os estatutos são, além disso, diplomas estruturantes, essenciais no próprio funcionamento da organização judiciária. A sua desatualização, designadamente no caso das magistraturas do Ministério Público, cujo estatuto hoje discutimos, põe em causa o normal funcionamento desta importante magistratura, que tem como função constitucional o exercício da ação penal e a defesa da legalidade democrática. Em outubro de 2015, a legislatura mudou. O Governo também, e foi preciso recomeçar, mas as propostas de lei relativas aos estatutos de magistraturas tardaram muito e estamos finalmente hoje, a partir deste debate, em condições para iniciar o trabalho de especialidade dos estatutos de ambas as magistraturas. Haverá, de certo, dificuldades a ultrapassar, maiores ou menores, mas devem ser enfrentadas e ultrapassadas. Esta legislatura não pode chegar ao fim sem que os estatutos sejam aprovados. O Estatuto do Ministério Público em vigor decorre ainda no essencial da Lei 47/86. Tem mais de 30 anos. Muitas alterações ocorreram nestas mais de 3 décadas na área da justiça, incluindo uma reorganização do sistema judiciário. Uma revisão global do Estatuto do Ministério Público é uma exigência indeclinável. Não pode mais ser adiada. O Estatuto do Ministério Público tem balizas constitucionalmente clarificadas, definidas, que devem ser rigorosamente respeitadas. A autonomia desta magistratura no plano externo, mas também no plano interno, é uma pedra basilar do Estado de Direito Democrático. A proposta de lei que o Governo apresenta constitui uma base de trabalho para a discussão na especialidade, por iniciativa de uma base de discussão do trabalho na especialidade. Ao longo dos últimos meses, tem havido um intenso debate sobre as soluções a consagrar, envolvendo muitos magistrados, por iniciativa do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. O 11º Congresso deste sindicato, realizado em fevereiro no Funchal,
e os pareceres enviados ao Governo e a esta Assembleia da República, que analisaram detalhadamente as várias questões que importa decidir neste processo legislativo, são um precioso contributo para o trabalho que temos pela frente. Em nome do PCP, saúdo o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, agradecendo o seu contributo que ao longo de décadas pela dignificação desta magistratura e muito especialmente pela sua contribuição sobre o debate sobre o Estatuto, com o qual continuaremos a contar. Não é este o momento para detalhar aspectos de especialidade da presente proposta de lei. Haverá tempo e necessidade para o fazer, mas há questões estruturantes que têm que ser reafirmadas. A autonomia interna e externa do Ministério Público, as questões da não mobilidade dos seus magistrados no exercício de funções e o princípio do paralelismo das magistraturas são princípios fundamentais e incontornáveis. A magistratura do Ministério Público não é uma magistratura menor. A opção matricial pelo paralelismo das magistraturas não pode ser desvirtuada na prática. Em matérias como o regime da mobilidade, o estatuto dos membros dos Conselhos Superiores, o regime remuneratório ou disciplinar, importa preservar aqui também o paralelismo e não enverdar por soluções que traduzem uma menorização da magistratura do Ministério Público por via estatutária. Impõe-se neste estatuto a consagração da carreira plana dos magistrados do Ministério Público, em termos adequados. Não faz sentido, por exemplo, que um magistrado com grande especialização e experiência em investigação criminal tenha que abandonar essa função como condição para progredir na carreira. Estas e outras questões terão que ser atentamente ponderadas. O Grupo Parlamentar do PCP está inteiramente disponível e empenhado para participar neste processo legislativo, procurando contribuir com soluções que considere mais adequadas para a consagração de um Ministério Público reforçado e apto para as missões de transcendente importância que lhe são atribuídas. A direção da investigação criminal, o exercício da ação penal, a defesa da legalidade democrática, a representação do Estado e dos interesses que a lei determina, exigem um Ministério Público à altura da responsabilidade. Certamente com um estatuto condigno, mas também seguramente com meios humanos, materiais, técnicos e financeiros necessários. E ainda, não menos importante, com o apoio dos órgãos de polícia criminal e particularmente da Polícia Judiciária, dotada com os meios indispensáveis à sua coadjuvação no âmbito da investigação criminal, particularmente na prevenção e combate à criminalidade organizada, que constitui uma ameaça muito séria ao Estado de Direito Democrático. Compete ao Ministério Público estar na primeira linha da defesa da República e do Estado de Direito. Compete-nos a nós estar na primeira linha na defesa e dignificação do Ministério Público. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão para uma intervenção pelo Partido Socialista. Senhora Presidente, senhores deputados, Senhora Ministra da Justiça, Senhor Secretário de Estado, entramos finalmente em fase de apreciação dos estatutos dos magistrados, judiciais e do Ministério Público, por outros tantas vezes prometida, mas só agora por este Governo concretizada. No caso do Ministério Público, essa revisão é especialmente justificada em função das necessidades de adaptação orgânica ao novo modelo judiciário. Empenhar-nos-emos, por isso, em dotar o Ministério Público da arquitetura e funcionalidade adequadas à boa realização das suas missões. O Estatuto do Ministério Público, a afirmação da sua natureza, o acervo e modos de concretização das suas competências e o elenco de direitos e deveres dos seus magistrados representa um pilar fundamental na arquitetura do Estado de Direito, no cumprimento da legalidade democrática, na garantia dos direitos dos cidadãos, na conciliação de uma atividade complexa, desde a representação dos mais vulneráveis à ação penal dirigida a combater o crime. Tudo isto atua num quadro de autonomia consagrada na Constituição, nos termos da lei, que estabelece para os agentes do Ministério Público princípios de responsabilidade e subordinação hierárquica,
mediante critérios de objetividade e legalidade. Independência dos tribunais e autonomia do Ministério Público são, pois, duas traves mestras, mas não confundíveis, do sistema judiciário e da organização democrática do Estado. Não confundíveis, na medida em que aos juízes, de modo passivo, com imparcialidade, compete julgar sem promover, e aos agentes do Ministério Público, de modo ativo, com isenção, compete promover sem julgar. Neste exato sentido, enquanto órgão do sistema judiciário, a quem cumpre uma tarefa primordial de velar pela legalidade democrática, o Ministério Público é especialmente garante da paz pública e do respeito devido aos direitos fundamentais. Mas não atua isoladamente, nem se move numa espécie de autopoiese que o isole da exigência de uma constante interação com as instituições do Estado e da sociedade civil. Se, para preservar a sua autonomia funcional, os agentes do Ministério Público têm de estar protegidos de interferências externas na condução da sua ação, essa ação tem de reportar-se a critérios vinculantes resultantes da lei, pressuposto indispensável ao controle de legalidade que a todos abrange. A esta luz, a sociedade merece conhecer o sentido fundamental das orientações do Ministério Público e deve poder apreciar regularmente os seus resultados, como critério fundamental de legitimação para a confiança, tão importante num dos domínios mais sensíveis de atuação das autoridades públicas. É com este entendimento da natureza complexa e exigente das funções judiciárias que cumpre apreciar a presente proposta de lei e garantir, afinal, que a mesma responda ao imperativo de garantir ao Ministério Público um modelo de legalidade, eficácia e rigor no cumprimento das suas atribuições. O propósito é fácil de enunciar, mas para o garantir há soluções que não são isentas de controvérsia e em que a presente proposta não toca, como é o caso dos critérios de representação do Conselho Superior do Ministério Público, distinto do que vigora para o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais. Há, porém, outras dimensões que justificam especial reflexão. Prosseguindo o propósito de dotar o Ministério Público de uma eficaz estrutura organizativa apta a dar resposta consistente às exigências da sua atividade, a proposta de lei redefine a composição e competências da Procuradoria-Geral da República e estatui um relevante papel para as Procuradorias Regionais. Importa, por isso, assegurar a racionalidade funcional e os controles de legalidade na atuação dos organismos previstos e, quanto aos modos da sua articulação, no contexto mais geral do sistema judiciário e mais específico do sistema de investigação criminal. É primordial assegurar que o Estatuto salvaguarde os seguintes aspectos fundamentais: a garantia de que a ação do Ministério Público prossegue as orientações de política criminal legitimamente estabelecidos pelos órgãos de soberania, não sendo o quadro estatutário o instrumento idóneo para definir em atenção à qualidade do sujeito alvos preferenciais do exercício de competências. A garantia de que procedimentos internos de relevo, como por exemplo os da prevenção, anteriores ao inquérito, tenham um enquadramento normativo e devidamente sindicável. A garantia de que novas regras de autonomia administrativa e financeira e de orçamento próprio da Procuradoria-Geral da República clarifiquem o seu âmbito de aplicação e assegurem a coerência da dotação de fundos públicos ao conjunto do sistema judiciário e policial, bem como o correspondente controlo democrático. A garantia de que o sistema, já há muito regulado em lei de organização e investigação criminal, nomeadamente quanto aos modos de coordenação, articulação e fiscalização, não é posto em causa por pulsões de macrocefalia organizacional, com risco de sério prejuízo para a eficiência das funções de polícia científica e a atuação estratégica e tática dos órgãos de polícia criminal. A garantia
de que os resultados globais da ação do Ministério Público, vertidos no seu relatório anual, sejam apresentados neste Parlamento como forma de informação qualificada aos representantes do povo, com implicação na avaliação das melhores soluções a encontrar para a boa prossecução das missões atribuídas. Os aspectos estatutários da carreira profissional dos magistrados do Ministério Público, os seus direitos e deveres, impedimentos e incompatibilidades, responsabilidade disciplinar e modos de mobilidade interna, tudo são igualmente matérias a convocar a nossa atenção. Senhor Presidente, senhores deputados, nas suas várias dimensões, a Justiça realiza uma função de Estado absolutamente imprescindível à vida em sociedade. E em democracia, toda a ação da Justiça deve ser pautada por um critério fundamental de proteção dos direitos, liberdades e garantias e dos interesses legítimos dos cidadãos. A ordem constitucional, a paz civil e o respeito pela legalidade democrática assim o pressupõem. Mas este enunciado só é plenamente realizável se as instituições do Estado, para além da formação dos titulares que as servem, estiverem efetivamente dotados da correspondente qualidade estatutária. Essa é a exigência de concretização que, como legisladores, nos está colocada. A ela devemos responder à altura das responsabilidades que a representação democrática nos confere e nos exige. Muito obrigada, Sr. Deputado. O CDS voltou a inscrever-se para uma intervenção. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. O Sr. Deputado Telmo Correia, Sra. Ministra, há pouco já disse o essencial das questões que para nós aqui cumpre acautelar, mas há duas preocupações que temos e que gostava ficassem melhor explicitadas. A primeira tem a ver com a investigação criminal novamente. Há aqui, parece-me, um certo paradoxo, Sra. Ministra, sendo o core business, por assim dizer, do Ministério Público, a investigação criminal, parece-nos que, com este estatuto, a investigação criminal continua votada ao esquecimento e continua a ser o parente pobre desta magistratura. A Sra. Ministra disse que havia já um mecanismo neste estatuto para resolver o problema da fixação de magistrados nos DIAP distritais. O Ministério Público entende que não, diz que não, no seu parecer, e diz mais, diz que a anterior versão elaborada com o Governo anterior era melhor nesse domínio porque tinha incentivos e mecanismos que permitiam uma efetiva fixação e atrativos para magistrados fixarem nos DIAP distritais. Eu gostava de lhe perguntar, Sra. Ministra, porque é que abandonou a anterior versão, porque é que não a contemplou neste estatuto, se esse era, segundo os magistrados do Ministério Público, melhor e mais conveniente. A segunda questão tem que ver, Sra. Ministra, com o facto da Sra. Ministra ter dito sempre que não tinha mandato para rever a questão remuneratória, e este é o elefante que está no meio da sala e de que a Sra. Ministra não tem falado, mas é evidente a pergunta, Sra. Ministra, se a Sra. Ministra não tem mandato, o PS disse que não fazia mal porque o PS no Parlamento ia resolver esse assunto. Ao PS não ouvimos uma palavra sobre isso e mais, ouvimos até o PS dizer anteriormente que afinal não ia resolver. E, portanto, Sra. Ministra, em que é que ficamos? A Sra. Ministra tem ou não tem mandato para resolver a questão remuneratória? O PS tem ou não tem mandato para resolver a questão remuneratória? Era isto que gostávamos que explicitasse, porque essa questão não deixa de ser importante. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. E para encerrar este debate, tem a palavra novamente a Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu agradeço todos os contributos e sugestões que aqui foram feitos e que revelam o interesse que o Parlamento tem sobre esta matéria. A Constituição da República prevê a composição do Conselho Superior do Ministério Público e prevê-o como órgão de gestão e como órgão de disciplina, não como órgão de hierarquia. Eu percebo que há recentemente pulsões no sentido de haver uma mistura entre as duas dimensões. Eu considero
que, a bem da autonomia do Ministério Público, que deve haver uma separação clara entre os poderes do Conselho Superior do Ministério Público e os poderes da hierarquia do Ministério Público, que está perfeitamente definida. Pois queria também dizer que todas as instâncias internacionais, desde a Comissão de Veneza ao GRECO, que é o responsável pela avaliação das estruturas dos países na perspectiva da corrupção, apontam no sentido da composição dos conselhos de uma maioria de magistrados. Quer nós queiramos, quer não, essas são as recomendações internacionais que temos estado a receber. Depois, eu não penso que se possam colocar questões relacionadas com a falta de magistrados ou com o quadro complementar. O quadro complementar do Ministério Público existe e está preenchido. E, portanto, talvez seja preferível perguntarem primeiro ao Ministério Público antes de fazerem determinadas afirmações aqui no Parlamento. O Estatuto não vai, não pode, nem deve interferir, seja com a lei de política criminal, que o Ministério Público está obrigado a respeitar, nem com a legislação relativa ao sistema de segurança interna. Portanto, tem de haver, obviamente, um equilíbrio e um respeito entre as dimensões que têm a ver com a investigação criminal da direção do Ministério Público e as dimensões que têm a ver com a segurança, digamos, com a ordem pública e com o sistema de segurança interna. Senhores deputados, eu creio que esta proposta aperfeiçoa a organização do Ministério Público, aumenta a transparência de procedimentos e permeia mais adequadamente os méritos dos magistrados. Mas, para além disso, resolve efetivamente a questão da permanência dos magistrados nos DIAPs distritais. Muito obrigada, Sra. Ministra. Pode concluir. Eu vou concluir dizendo que, na especialidade, podem, obviamente, ser revisitados alguns aspectos deste Estatuto. Eu conto com os senhores, com a boa vontade dos senhores deputados, no sentido de trabalharem ainda este Estatuto na especialidade. O que lhes peço, e é o pedido que deixo aqui, que é um pedido ingente, é que, efetivamente, o Estatuto, que este processo legislativo decorra com a maior celeridade possível e que se conclua, efetivamente, quer o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, quer o Estatuto dos Magistrados Judiciais. Muito obrigada.